Seria uma aposta. Agora quero dar os parabéns para você, porque essa camisa sua, você pegou do mano emprestada a camisa. Vou dizer um negócio para você. Vocês têm coragem mesmo, vocês são uns caras corajosos para botar umas camisas dessa. Olha, precisa ser valente, precisa ser muito corajoso para botar uma camisa. É isso, mano. Parabéns, mano. Agora você está distribuindo as suas camisetas, aquelas camisetas as piores, como disse o mano, as melhores marcas e as piores camisas, que são as que eles escolhem. É assim. Tem um vídeo aqui da carreira do Domenech Torrent, para a gente apresentar para você que está em casa quem é esse treinador que tem uma enorme possibilidade, se não, daqui a pouco vai ser anunciado como o novo técnico do Flamengo. Domenech Torrent, 58 anos, não está trabalhando, estava no New York City na última passagem dele, e que também treinou o Girona lá na Espanha. Não tem nenhum título na carreira, e foi auxiliar de Pep Guardiola no período entre 2008 e 2018, no Barcelona, no Bayern de Munique, no Manchester City. Olha só, ele trabalhou nesses gigantes ao lado do Pep Guardiola. E aí, ô Felipe Facincani, esse é um cara que tem trajetória, é um cara que tem know-how, é um cara que tem um enquadramento daquilo que pensa o Flamengo, porque o Flamengo tem um estilo de jogo, o Flamengo tem jeito de jogar. Ele se encaixa nesse perfil, marcação europeia e ataque brasileiro? Essa é a pergunta do torcedor do Flamengo, Facincani. Bom, Pascoal, na formatação de treinos, né, como ele sempre fez ao longo da carreira dele junto com o Guardiola, é claro que ele tem uma linha de pensamento que vai muito daquilo que hoje o Flamengo espera empregar com o profissional, né? Um time que jogue para frente, que mantenha a posse de bola, que sufoca o adversário, inúmeras trocas de posições, atletas multifuncionais em campo, enfim, lógico que ele tem esse conceito de futebol. A questão é que, assim, nem todo auxiliar vira técnico. São raros e bons exemplos, às vezes, que a gente tem de auxiliares que se tornaram grandes técnicos, né? Porque as formações e as características são completamente diferentes. Por exemplo, o Guardiola, em muito, ele era o cara do detalhe final no trabalho do Domenech Torrent. Então, o Torrent montava o treino, montava a base e o Guardiola alinhava com alguma coisa que ele via que tinha que ser o acerto final. E às vezes no futebol, esse detalhe, esse acerto final e principalmente uma coisa que aí o auxiliar não tem muitas vezes, que é a gestão de grupo, é a administração de um elenco ou então uma administração de um trabalho, de uma linha editorial para você pegar um adversário diferente, a montagem, enfim, N situações que aí é a parte mais teórica da coisa. Isso é o que o técnico traz. Às vezes a gente fala, né? Poxa, mas esse técnico não sabe nada de bola, tal, não sei o quê. Talvez até o cara não tenha um conceito prático da coisa, em muitos momentos. Mas ele às vezes tem um conceito teórico, e às vezes dentro da prática de um auxiliar ele consegue enxergar uma coisa diferente, que é o que vai fazer o grande detalhe final. O futebol ele é feito de grandes detalhes, Pascoal. Você sabe muito bem disso. Você foi diretor de futebol, Pascoal, e você sabe que existem N e bons profissionais no mundo. Todo cara que estuda futebol, todo cara que faz um curso, todo cara que se forma, ele entende de futebol. Ele entende bastante de futebol. Você consegue, às vezes, conversar com um técnico recém-formado que trabalha no Sub-12, o cara entende bastante de futebol. Tem conversa com ele, ele vai te dar dicas e tudo, e não sei o quê, conceitos, tal. Só que, às vezes, o detalhe final e a experiência prática de um técnico, de um cara que enxerga um além, de um cara que, às vezes, dentro do campo não sabe muita coisa, mas que fora do campo ele enxerga num campo periférico completamente diferente. Isso é o que faz a diferença. Isso é o que faz, por exemplo, o Guardiola ser o Guardiola, o Klopp ser o Klopp, o Ancelotti ter sido Ancelotti, o Cruyff ter sido Cruyff, e Heinkes, e, enfim, tantos gênios que a gente viu no futebol trabalhando e sendo, obviamente, referenciais. Marcelo Bielsa, por exemplo, tem gente que fala que o Marcelo Bielsa é uma gestão muito mais fora de campo do que dentro de campo, que os auxiliares do Bielsa são muito bons na prática, mas que a leitura de fora e a análise daquele trabalho é feita pelo Bielsa. Então, assim, é uma aposta. Eu acho, de fato, uma aposta no Domenech Torrent. Eu não estou dizendo que ele não sabe nada de bola, muito pelo contrário. O cara, para trabalhar como braço direito do Guardiola há tantos anos, ele é um cara extremamente competente, que deve ter um conceito de futebol incrível, uma conversa e tudo mais, mas a gente tem que acompanhar, de fato, um time que vai brigar e que vai ter objetivos maiores do que, por exemplo, a MLS.
onde ele fez um trabalho ok, não fez um trabalho de grande destaque. Ele, na primeira temporada, em 20 jogos, o Domenech Torrent somou apenas 7 vitórias, 9 derrotas e 4 empates. Depois, na segunda temporada, com 35 jogos, porque na primeira temporada ele pegou o trabalho do Patrick Vieira, volante da seleção francesa, lendário atleta, um dos melhores que eu vi, sem dúvida alguma. Ele pegou o trabalho do Vieira e terminou a temporada, né, com ainda essa adaptação. Na segunda temporada já foi bem melhor, foram 20 vitórias, 6 derrotas e 9 empates, só que essas derrotas, elas culminaram em momentos decisivos da MLS, tanto na MLS Cup, como também no playoff final. Então, o time do New York, que tinha uma aspiração de chegar a uma decisão, de chegar a brigar por título, até pelo investimento que tem, não conseguiu alcançar o objetivo. Então, assim, foi um trabalho ok que ele fez lá, nada muito chamativo. Eu já disse, Pascoal, se fosse Flamengo, eu partiria para outras frentes. Eu acho que mesmo na Europa e mesmo aqui na América do Sul, tem outros bons nomes e às vezes mais experientes, mais cascudos, tão competentes como pode ser o Domenech Torrent, para assumir esse Flamengo e vir com uma bagagem um pouco mais segura. Minha opinião. Mas a visão do Flamengo na saída dos dirigentes para cá, do Marcos Braz primeiro, depois do Bruno Spindel, eles saíram do Brasil para a Europa. E na saída dos dois dirigentes ficou uma visão muito clara. E aí é que, para mim, ou é espanhol ou é português. A visão de se trazer um treinador sul-americano, não tendo o Gallardo, né, porque o Gallardo já tinha dito que não viria, até o vice-governador de Buenos Aires falou, ele não vai sair do River Plate, e aí a coisa ficou fechada. Acho que para trazer o Miguel Ángel Ramírez, o treinador que atua no futebol equatoriano, seria mais uma aventura ainda. Porque ele é muito jovem, ele está começando a carreira. Sim. Ele é bom treinador, mas é muito jovem. Às vezes não consegue pegar no breu com um time tão grande, tão expoente como o Flamengo. E aqui vai aquela marca. O Torrent, quando ele olhar para a torcida do Flamengo... desculpa, é o Silva Júnior, pode falar antes de eu falar com o Flavinho? Pode falar, Silva Júnior. Não, só para completar o que você está falando, eu concordo de todas as formas em relação ao Miguel Ángel Ramírez. Eu acho um técnico promissor, fez um grande trabalho no Del Valle, só que também é um outro tipo de situação. Ele está acostumado a trabalhar com jovens, com jogadores, porque o Independiente Del Valle é um clube formador, enquanto que no Flamengo a situação seria exatamente oposta, né? A gente tem aí jogadores de larga experiência no futebol e um time extremamente vitorioso. É uma outra situação, né, Pascoal? Não, é uma outra. Por isso que eu digo que era uma possibilidade e que acaba não acontecendo. Diga, mano. Vamos lá. O técnico que vier para o Flamengo agora, se ele não for um tapado, ele vai conseguir fazer um bom trabalho. O time está pronto. O Flamengo não perdeu ninguém, o Flamengo tem estrutura, o Flamengo tem todos os elementos para que o cara consiga fazer um bom trabalho, porque é uma receita pronta que está lá no forno, é só tirar do forno. O técnico que vier para o Flamengo, ele talvez vai começar a mudar um pouco o time, colocar um estilo talvez aí próprio, daqui a algum tempo. Nenhum técnico em sã consciência, Pascoal, vai pegar um trabalho que já está pronto e dando certo e mudar radicalmente. Isso daí é fato. Eu não estou aqui desqualificando o técnico que o Flamengo pode contratar. Eu só entendo que o Flamengo deveria se valorizar um pouco mais. O Flamengo ouviu não de vários treinadores que ele já foi atrás na Europa, cara, e sinceramente, tem cara trocando o Flamengo pelo Braga, gente. Foi o técnico que estava no Rio Ave aí, o Carvalhal. Gente, convenhamos. A gente não está falando do Guardiola, a gente não está falando do Mourinho. A gente não está falando de uma série de treinadores aí conceituados, aí o Klopp, enfim. A gente está falando de uma segunda linha do futebol europeu. E o Flamengo ouviu não para vários deles. E aí, estou vendo alguns tweets aqui, Pascoal, daqui a pouco, se você quiser, eu posso ler. Tem muita gente me dando umas porradas aqui, porque, daqui a pouco vocês vão ficar com cara de trouxa. Porque não sei o quê. Mas, Pascoal, na boa, o próximo treinador ele vai pegar um carro a 300 por hora numa reta. Ele não vai precisar fazer lá grande coisa para provar que é competente. Então, nesse quesito, eu acho que o cara tem que dar conta do recado. Porque quando o Abel saiu do Flamengo, o sarrafo estava lá embaixo. Não tinha como piorar o trabalho do Abel. Agora, o trabalho vai ter que ser cumprido à risca. Porque, por exemplo, o sarrafo está a 5,80 m.
O Jorge Jesus deixou o sarrafo lá no alto, Pascoal. Então o treinador vai precisar mostrar competência daqui a um tempo. Não agora a princípio, porque o trabalho está pronto. Mas no decorrer ele vai precisar ser competente. Foi bom você falar isso, até porque eu estava encaminhando a pergunta para o Flavinho, da seguinte forma: mexer no time agora não é lógico, não é razoável.